Oi, pessoal, mais um vídeo aí da nossa série de sai o meu banquinho, né? Na solidão do ensino, nesse momento da pandemia. Mas eu me conforto é que muitas pessoas vão conseguir assistir. Bem, nós já passamos lá por todas as orientações e informações que são base, né? Então, aqui eu trouxe para vocês, antes de entrarmos na forma de como fazer diagnóstico, eu trouxe para vocês qual o papel das ciências teóricas e das ciências taxonômicas ou classificatórias dos termos da enfermagem. Então, o que eu vou trazer para vocês e o que eu gosto de falar presencialmente, né? E eu trouxe nesse esqueminha muito rápido, muito sintético, para vocês identificarem. Quando nós fazemos lá a investigação através da coleta de dados, do exame físico, da análise de documentos do paciente, do prontuário, eu vou precisar organizar minha cabeça dentro das linhas teóricas de enfermagem e dentro dos meus saberes, dos meus conhecimentos científicos da saúde. Então, tudo que eu vou fazer durante as 5 etapas do processo, investigação, diagnóstico de enfermagem, planejamento da assistência de enfermagem, implementação da assistência e avaliação dessa assistência, ela vai girar em torno sempre, né? Esse pensamento vai girar, o processo de enfermagem vai girar sempre em torno de um raciocínio clínico que eu vou ter em função dos dados associados às minhas referenciais teóricos e às minhas ciências que eu tive de saúde, o meu aprendizado de ciências da micro, da bio, da nato, da físio, da farmaco. Eu vou estar trabalhando com um pensamento crítico, porque eu vou estar diante dos pressupostos ou dos grandes paradigmas da enfermagem, os metaparadigmas, tendo que a todos os momentos avaliar em que ambiente eu estou cuidando, o que é possível ser feito naquele determinado ambiente, qual o sujeito ou sujeitos do cuidado, o que é possível ser feito com aquele sujeito ou sujeito, qual é a enfermagem, a sua autonomia, seja ela legal, seja ela relacionada à instituição de trabalho, relacionada à política pública, para que a gente possa ir dentro de maneira geral, alcançar o equilíbrio, alcançar a saúde, o conforto, que é normalmente um derivado, uma consequência dos outros 3 paradigmas. Então, de uma forma muito simplista, eu trago também que a partir desse momento da investigação, a gente já começou, entre a investigação e o diagnóstico, a entender que a gente, além de trabalhar o referencial teórico em enfermagem, a gente vai precisar também estar com foco nas formas ou nos padrões de classificação dos termos e dos fenômenos de enfermagem, tá? Isso são formas de organizar vocábulos simples e puros, né, com análise de semântica, análise de significados, vai variar de acordo com a cultura, com a língua padrão do país, mas o fato é que o mundo inteiro raciocina nessa modalidade em como organizar a enfermagem. Então, a gente tem aqui para os diagnósticos uma linha ou algumas linhas taxonômicas que viabilizam a pesquisa, o padrão, o registro, a documentação, a formação de sistemas, que são as taxonomias. A que é indicada pela Organização Mundial de Saúde, que é a CIP, que foi e vem sendo desenvolvida pelo Conselho Internacional de Enfermagem, e o DINANDA, que faz parte lá da trilogia NNN, ou as ligações NNN, e é uma taxonomia advinda do movimento da American Nurse Association. A diferença é que os padrões de implantação e de socialização dos sistemas de informação exigentes na CIP
é um sistema que precisa ser gratuito, né? É autônomo, divulgado, porque é uma orientação do Conselho Internacional de Enfermagem. E a NANDA você precisa pagar uma forma de taxa para você adquirir o NANDA registrado, tá? Tudo que é diferente do que é NANDA registrado, se é adaptado, é um sistema adaptado a partir dos livros. E aí as enfermeiras costumam sentar lá com o pessoal da programação de tecnologia da informação das instituições e organizar o sistema de diagnóstico com as nomenclaturas de NANDA, tá? Ou seja, com as nomenclaturas e com o processo metodológico de raciocínio clínico e pensamento crítico, de acordo com a taxonomia de NANDA. A terceira fase do processo, que é o planejamento da assistência de enfermagem, ele também trabalha com essa conjugação de taxonomia, e as duas que usualmente nós trabalhamos e ensinamos aos graduandos são as taxonomias de CIP, e aí no caso, no planejamento, a gente vai mostrar para vocês que se trabalha com NOC e NIC, além da CIP. A grande diferença entre CIP e as ligações NNN é que as ligações NN têm sistemas diferenciados que você precisa conjugar. A classificação internacional ela é geral. Ela tem o foco do problema, os dados que você organiza lá no foco e o resultado que você decide obter, o que você julga importante obter, e a intervenção e os resultados que você vai ter conforme esse plano de ação de enfermagem, tá? Então, só para recapitular, a terceira etapa, ela é raciocinada, planejada, organizada e avaliada de acordo também com as taxonomias CIP e NOC, para dizer qual é a meta que você quer alcançar, qual o resultado e através de que grupo de intervenções você vai estar alcançando. A implementação, que é a quarta etapa, a implementação da assistência, é chamada a prescrição de enfermagem, ou a descrição das ações com que eu vou alcançar o resultado previsto aqui no planejamento e definido pela linha de intervenções, ou pelo grupo de intervenções. Então, a NIC aparece mais uma vez aqui, assim como a CIP, mas entendendo que NIC é o grupo, é o título do grande grupo, né, das ações, das intervenções, né? Ou seja, a intervenção X, que é o grande grupo, e as ações são as ações de enfermagem ou procedimentos que estão dentro daquele grande grupo de intervenção que você definiu. Então, ela aparece na quarta etapa, que é justamente se eu decidir promover oxigenação, quais são as ações que eu vou prescrever para promover a melhoria da oxigenação. Levando cabeceira, Fowler ou semi-Fowler, instituindo oxigenoterapia através de catéter de O2. E aí vem aquela questão que eu falo da autonomia do enfermeiro. Eu posso, dentro da instituição que eu trabalho, prescrever oxigenoterapia. Eu posso, ao prescrever oxigenoterapia, até quantos litros eu tenho autonomia de prescrever conforme a minha lei do exercício profissional ou conforme as políticas públicas. Então, é isso que a gente precisa estar sempre analisando e comparando aí com os paradigmas da enfermagem. E a quinta etapa, que é a avaliação, eu trabalho também com a CIP, né? A CIP, ela é única, e mais uma vez aqui com a NOC, mas entendendo a NOC ela se apresenta igual a NIC em dois momentos, com um grande resultado, o grande grupo de metas intitulado num único título, e depois quais os indicadores que vão ser mensurados. Normalmente afim ou correlacionado com as intervenções, com as ações que eu vou estar tratando. Então, em linhas gerais, o processo de enfermagem e a correlação com as bases teóricas, com as ciências da saúde, né, tendo aí como foco, né, das teorias de enfermagem, a análise dos paradigmas, que é o ambiente, o sujeito, a enfermagem e a saúde, eu vou estar conduzindo todo o meu raciocínio clínico, meu pensamento crítico, julgamento e decisão diagnóstica para que o processo possa acontecer na sua íntegra, conforme a resolução 358 nos orienta. E diante ainda dessa linha, né, e do pensamento e da normativa,
esse processo precisa, além de ter a base teórica de enfermagem, científica, em ciências da enfermagem, da saúde também, vou ter que continuar o meu processo me baseando com os raciocínios e metodologias de organização no momento de que eu vou estar trabalhando a nomeação desses diagnósticos ou do grupo de problemas que eu vou trabalhar a obtenção ou em busca da obtenção da resposta humana ou do sujeito, do indivíduo ou do cuidador para aqueles problemas, que são hoje problemas e a minha vista é trabalhá-los para que ele seja equilibrado. No planejamento, a organização do resultado e da intervenção, ou grupo de resultado e o grupo de intervenção, também pautado numa norma taxonômica, num padrão taxonômico, seja CIP ou NIC e NOC. A implementação, as prescrições também com padrão, tá? Taxonômico, que pode ser CIP ou NIC, e a avaliação, que baseado também nesse padrão, no segundo momento da NOC ou da CIP, que é uma taxonomia única, tá? Então, em linhas gerais, eu precisava explicar isso para vocês. O que significa? As ligações NNN e a CIP, qual a diferença delas, né? Uma é oriunda da American Nurse Association, é uma instituição privada, e a outra é uma organização pública, tá? Organizada para nomear, classificar e dar um norte de como tratar ou planejar a assistência da enfermagem, segundo o nosso Conselho Internacional, o CIE, Conselho Internacional de Enfermagem, baseada em linhas de raciocínio e padrão de organização taxonômica previsto e orientado pela Organização Mundial de Saúde. Então, esse foi rapidinho, é só para vocês entenderem qual é o papel da NANDA, NIC, NOC e da CIP dentro do processo de enfermagem.